Toda terça-feira a gente faz uma live com os nossos ex-alunos. Então eu resolvi ostentar um pouquinho e falar das nossas viagens, né? O que a gente, por que a gente organiza essas viagens? A gente não é uma empresa, vamos dizer, de organização de viagens, né? Claro, a gente é meio metido, tá? Mas sempre tem uns loucos e umas loucas, né, que vai junto com a gente. E para que isso? Gente, para enriquecer um pouco mais a profissão. Então, um dos parques, inclusive, Oswaldo já participou dessa viagem, né? Que é o parque ali de Keukenhof, tá? Keuken, em holandês, quer dizer cozinha, Hof quer dizer quintal, tá? Originalmente era uma fazenda ali de 60 hectares, é uma área de caça, onde as pessoas, os produtores, né, de bulbos, está bem ali no meio, né, dos produtores de bulbo, nos polders holandeses. Esses polders estão a mais ou menos 6 metros abaixo do nível do mar. Sabe que a Holanda cercou, né, com um dique, boa parte ali do seu território, e os próprios produtores resolveram ali melhorar um pouquinho a área de caça deles ali, né, de lebre, fazão, tal, essas coisas, e era preparado, temperado e preparado ali na própria cozinha, daí o nome keuken, né, que em holandês quer dizer cozinha. Essa coisa já começa ali a partir de novembro, praticamente, em pleno frio. São plantados mais de 7 milhões. Hoje, vamos dizer, são plantados quase 8 milhões de bulbos. Eles são plantados em 3 patamares, porque você sabe que o bulbo ele fica hibernando igual um urso, né? No inverno. Então, é dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril é a primavera de lá, tá? Então, aí o bulbo ele vê que a temperatura esquentou um pouquinho mais, e o dia começa a ficar um pouco mais comprido, ali em uma semana o bulbo vem com tudo e dá aquela tulipa, né? Mas também, gente, conforme a temperatura, em uma semana essa flor também já pode murchar, né? Por isso que eles plantam em 3 camadas, tá certo? Porque eles perceberam que os turistas, eles às vezes chegam atrasados, né? Final ali de abril, eles ainda querem ver tulipas ainda. Então, muitas vezes, até os primeiros 10 dias do mês de maio, a gente consegue ver tulipas ainda, tá? E são colocados artesanalmente, um por um, não é trabalho de máquina, não é nada, e são colocados ali. O que a gente aprende, na verdade, nesse parque das tulipas? Uma coisa interessante. Primeiro, a gente vê alternância de cores, né? Predominantemente a alternância de cores ao invés de misturar tudo, tá? Então, isso facilita a interpretação visual da cromia vegetal, que é usada ali. E outra coisa que a gente acaba aprendendo ali não usar, né, separador de grama. Ali tem jardineiro que, com a vanga, ele acaba impedindo com que eu não sei se dá para ver o mouse ali, mas aqui, bem aqui na frente, dá para ver que é onde termina a grama, começa o canteiro. Regra 2 da jardinagem. O canteiro sempre tem que estar mais alto do que o nível da grama. É outra coisa que a gente acaba aprendendo, né? E na hora de fotografar, a gente aprende uma outra coisa, de que se você fotografar de cima, você não está fotografando todo o potencial, na verdade, ali das tulipas. Então, aí, depois de um certo tempo, aí você aprende ali a fotografar as tulipas de lado, né? Olha aqui, eu fotografei ela aqui de cima, né? E aqui eu fotografei ela de lado. Cadê? Aqui, olha lá. Aqui. Outra coisa que a gente percebe, aqui eu estou fotografando de cima, né? Está indo meio rápido a coisa ali, vamos ali aprendendo, e aqui eu estou fotografando de lado. Então, é uma foto de melhor qualidade, você vê mais o potencial da própria tulipa, né? E fotografando ela de perto,
você tem ali a folha, inclusive, né, diferenciada, você vê que ela tem uma margem branca ali, ó, e sempre quando aparece uma parte do extrato arbóreo, as tulipas aparecem um pouco mais. Tá? Alternância, inclusive, das formas. Né? Quando a gente vê um campo de tulipa, o lado direito do cérebro, ele acaba olhando ali as cores, tá? Que é o nosso lado emocional, tá certo? O lado esquerdo do cérebro, ele vai ver a forma. É o lado esquerdo que está vendo que aqui tem uma espécie de um círculo, de um semicírculo. E quando o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, eles entram em sinapses, ali é que dá aquele negócio, oh, que bonito. Isso você vê ali com formas e você isso aí com cores, tá? E as cores, por exemplo, a alternância de cores facilita muito mais a interpretação visual. É outra coisa que a gente aprende. Nem todos os clientes têm esse tipo de jardim. Tem gente que quer mais o paisagismo mais regenerativo e coisa e tal. Mas os meus clientes, principalmente, eles gostam mais, vamos dizer assim, de bastante cores no jardim. Tá? Olha aqui, dá para ver um outro lado, dá para ver que não usa ali separador de grama. Cada semana, o jardineiro ele passa com uma vanga, que é a pá de corte, não é aquela pá de carregar areia. Todos eles passam ali para impedir que essa grama entre no canteiro. Claro que a grama quer entrar no canteiro, né? É terra fofinha, não sei o quê, coisa e tal, mas tem que ser encarado como uma prática normal, assim como a rega, assim como a extirpação de erva daninha, ou refilamento, que a gente fala, ou perfilhamento, como o pessoal fala, impedindo que a grama entre no canteiro. Se esse canteiro tiver, por exemplo, sei lá, 60 metros quadrados, ele tiver 30 centímetros abaixo do nível da grama, imagina naquele toró que dá nos primeiros 20 minutos e enche aqueles 10 centímetros. Vezes 60 metros quadrados, calculem o peso em cima do torrãozinho daquelas plantas. Nós estamos falando de 6 toneladas. Tá? Esse é o motivo que o canteiro sempre tem que estar acima do nível da grama, e de preferência até abaulado. Quando o canteiro estiver totalmente saturado da água da chuva, ela tem uma ferramenta para ela escoar o resto, né, para o gramado, certo? É claro que a gente quer que o... Deixa eu ver se eu consigo passar outro slide aqui. Está bem sensível. É claro que não tem só tulipas, né? O jacinto, por exemplo, é uma planta geralmente ali muito perfumosa, ela dá essa inflorescência, desculpe ali, ela dá essa inflorescência que é uma coisa muito interessante, você meter o nariz ali e sentir o aroma, né? Que é um aroma diferente, não tem a ver ali com lavanda, com jasmim, com coisa, é o cheiro do jasmim mesmo, tá? Bastante interessante. É claro que com essas tulipas, pelo fato de não ser uma planta reptante, você pode criar muitas figuras, tá? Esse é o caso ali, tanto da tulipa, de uma outra planta que nós vamos falar, que é o jacinto, né? Que é o narciso, certo? Tulipa, jacinto e narciso. São as 3 plantas ali que acontecem nesse parque de Keukenhof, ok? Muito bem. Aqui, nós estamos vendo, então, o curioso Narciso. Não sei se vocês lembram da história de Narciso. Era um cara que ele se achava muito bonito, lembra? O Narciso é um cara que está sempre... A flor está sempre olhando para ele, né? Eu sou lindo, eu sou lindo. Aí, quando ele se viu espelhando ali no espelho d'água, ele se viu que ele era mais feio do que bater na avó doente e acabou mesmo ali entrando na água ali, acabou morrendo daquele jeito, né? Mas ninguém, ele era seletivo, ele era muito bonito e por isso que essa planta tem esse nome curioso chamado Narciso, em homenagem a essa figura mitológica
Narcisos tem uma variedade muito grande, né, gente? Tem narcisos lindíssimos, né? Principalmente se você fotografar ali de lado também. São as melhores fotos. E as formas, né? É interessante. Outra coisa que você percebe nesse Parque das Tulipas é que o pessoal respeita aonde é passeio e aonde que é o gramado. Até, vamos dizer, uns 10, 15 anos atrás, ninguém entrava no canteiro para fotografar sentado perto das tulipas, sabe aquela prática? Né? Começou a acontecer com os chineses, está aqui nessa fotinha do lado esquerdo aqui. Eles começaram a entrar no meio dos canteiros e tirar foto, né? Como se estivesse fazendo necessidades ali no meio do canteiro, coisa grossa. Mas depois, inclusive, os brasileiros foram também um povo que acabou fazendo a mesma prática. Então, hoje, você vê, por exemplo, vou beber uma aguinha aqui, que eu dei aula o dia inteiro, tá, gente? Então, minha voz não está aquela coisa. Hoje, você vê até um discreto cordãozinho, né? Pedindo para as pessoas, né, gente, olha, não é para entrar no meio da grama, não é para sentar ao lado da tulipa para tirar foto, né? Tirar foto ali de longe. Tem muita tulipa ali perto para você fotografar. E é claro que sempre tem aquela treta lá de que agora nós descobrimos a tulipa preta, né? Todo ano eles falam isso. Na verdade, gente, diz que geneticamente é impossível conseguir uma tulipa preta. A gente consegue o vinho, vamos dizer, mais escuro possível, mas a tulipa preta, preta mesmo, geneticamente, ela aparece de longe, mas a hora que você olha de perto, você vê que é um vinho bastante escuro, ok? Olha aí, ó. Nessas viagens, a gente aproveita de ver o que é chamado lá de floreada. Deixa eu explicar para vocês o que é o floreada na Holanda. A cada 10 anos, tá? A Holanda é obrigado a recuperar uma área degradada, transformar isso num parque, e a ideia é deixar esse parque. Então, a cada 10 anos, uma união dos esforços do governo municipal, das províncias, da federação, eles se unem, então, para fazer esse parque, tá? Chamado Floreada. Isso acontece a cada 10 anos. Nós fomos lá em 2012, algumas pessoas viram, fica mais no interior da Holanda, né? Originalmente era um brejo, vamos dizer, foi aterrado, foi dragado, feito o canal ali do lado, né, para baixar o lençol freático e poder plantar as plantinhas, tá? Ele tem um traçado, de vez em quando, de linhas retas, vamos dizer, e diversos modelos de jardins, né? Dá para ver aqui essa carreira aqui, ó, são todas jardins modelo. Alguns com espelho d'água, outros sem espelho d'água, enfim. E a primeira coisa que a gente faz quando vai no Floreada é pegar aquele trenzinho ali aéreo, como é que chama aquilo lá, coisa, e dar uma passeada por todo o parque, porque o parque é muito grande, e você vai, então, ali em cima, você já vai fotografando e vai selecionando ali os lados que você quer ver. Tá? Então, note ali que tem ali muita linha reta, e também tem partes ali com traçado bastante orgânico. Tá? Nesse daqui, eles fizeram montes, vamos dizer assim, montículos, onde plantaram grama, e sai até ali um vaporzinho da água, né? Vaporzinho quente, tá certo? Essa foi uma das novidades do jardim, de lançar ali esses vaporzinhos, né? Deixa eu mudar o slide aqui. Até a Luciana saiu da reunião, tá? Está de saco cheio aí que a coisa não funciona direito aqui. Não consigo mais voltar os slides, não consigo passar. Enroscou, bugou.
Nossa, eu já estou ali, é? Verdade? É isso aqui que está aparecendo, gente? Aí travou para você. Isso. Aí? Isso. É isso que está aparecendo? Isso. Bom, então, você está vendo ali um traçado um pouco mais cubista, né? Mas também, vamos dizer, nesse mesmo parque nós temos o traçado ali também orgânico. É uma mistura das duas coisas ali. E nesse dia estava meio chuvoso, para diversos países, né? Os consulados cuidam disso. Então, você tem ali a China, você tem a Índia, tem a Tailândia, que faz os seus, como se fosse um casa-cor ali a céu aberto. Tá? E também, a primeira vez que eu vi também um mix, vamos dizer, de cores, tá? E pegando ali o roxo e o branco, misturado tudo num canteiro. Particularmente, eu não achei bonito, mas está ali uma tendência dizendo, ó, gente, não precisa alternar as cores, pode misturar também. 10 anos depois, apareceu o Floreado 2022. Aí também pegaram uma área degradada, na verdade, e isso já foi mais perto de Amsterdã, na cidade chamada Almere, e ali também fizeram o novo floreado. Esse floreado, ele apareceu com construções de materiais diferentes, tá? Chão, por exemplo, feito com sementes envolvidas numa resina. Então, você pisa, por exemplo, em cima de frutos, você pisa em cima de sementes, né? Seja de castanha, seja de coisas ali e tal. Ali também tem uma universidade e ao lado tem um hospital para pessoas especiais. Esse parque, ele está aí até hoje, né? E essa que é a intenção do floreado. Então, é uma prática que poderia ser usada aqui no Brasil também, né, se houvesse ali essa vontade. Né? Bom, é claro que todo ano tem o Chelsea Flower Show, e em 2014, a gente já foi umas 3 vezes para lá, vou mostrar aqui algumas coisas da primeira vez que a gente foi lá, eu acho, que fica perto de um hospital também, que recebe o mesmo nome, né, Chelsea. Ali ainda vem aquele time de futebol também, que eu sou fã dele, mas o Chelsea sempre perde para o Liverpool e para outros times de futebol, mas eu sou fã exatamente por causa do Chelsea Flower Show. Tá? É uma área pequena, muitas vezes eles pedem para a pessoa até entrar tipo 8 horas, mas sair meio-dia, mas nunca dá certo isso, né? Então é difícil ali você tirar uma foto de um jardim, porque ele já tem mais de 100 anos, o Chelsea Flower já tem mais de 100 anos, deve estar com 105, 106 anos agora, e sempre é visitado pela rainha e pelo rei da Inglaterra, o primeiro dia que ele abre, e ali a gente aprende a coisas diferentes. Olha ali com gravetos, com raízes, com coisa e tal, eles fazem verdadeiros monumentos. Né? Eu achei muito bonito, tem várias coisas, eles fazem ali dragão, fazem porquinho, fazem cavalinho, um monte de coisa ali e tal. E tá aí, esses artistas, praticamente todos os Chelsea Flower Show, eles apresentam ali a sua coisa. Birutas diferentes, ou como é que chama? Aquele que mede ali a velocidade do vento. Também elementos para ser colocados no jardim. Né? É um mobiliário diferente, artístico. Ele roda, então ele dá um movimento, não é que você fica olhando para uma coisa parada, né? Que você olha para uma coisa que fica mexendo. Olha ali o dragão, né? Também feito ali daquele mesmo jeito. Tá? Interessante do Chelsea Flower Show é porque você vê ali mobiliários diferentes, você vê a tendência, e normalmente eles convidam as pessoas, vamos dizer, que tem coisas diferentes, principalmente plantas diferentes, são lançadas plantas diferentes, tá? Aqui, por exemplo, já tem um tipo de um balanço, isso ele é suspenso, né? E você deita ali dentro e se você quiser balançar, você balança, se não quiser balançar também, você fica ali quietinho. Um lançamento que teve ali no Chelsea Flower Show em 2014. Muito interessante são as exposições indoor. Existe um barracão muito grande, onde você vê muita cenografia,
você vê muita artes diferentes, tá? Aqui, por exemplo, chapas feitos de resinas plásticas e, na verdade, são mais tendências assim para festa de casamento, algum outro evento especial, por exemplo, uma feira diferente e tal. Então, eles ensinam ali também a fazer umas cenografias diferentes. E ali dentro tem os lançamentos. Aqui, por exemplo, são todos os lírios novos, né? Lírio é muito fácil de você cruzar e conseguir híbridos, variedades hortícolas diferentes, até dobradas, uns com perfume, sem perfume, enfim. Originalmente, todos os lírios tinham perfume. Se o lírio não tiver perfume, é porque foi resultado de um cruzamento que dá mais flores por bulbo, vamos dizer, em detrimento do próprio perfume. Com a rosa não é diferente. Todas as rosas originais, que são originárias da Turquia, as rosas, né? Todas elas originalmente têm perfume. Se ela não tiver perfume, é que ela já foi cruzada tantas vezes e tal, para dar mais botões por pé, em detrimento do perfume. Delfínios, olha aí, ó. Olha, dá até para fazer um degradê às vezes, né? Mas são todas variedades novas e o breeder, vamos dizer assim, o breeder é o botânico que faz esses cruzamentos, tá? Nós já visitamos alguns deles, inclusive, é muito interessante você ver esse trabalho. Nós já fomos convidados, inclusive, num breeder de rosas, para a gente dar notas. Ele tem rosas novas ali dentro de uma estufa, e a gente foi convidado para dar nota, para ver qual que é a rosa mais bonita, e assim por diante. Tal. E com esse movimento, eles vão, né, com esses resultados, eles vão, então, selecionando aquilo que vende mais. Lógico, né? O holandês faz da planta um negócio, ele quer mais vender. Suculentas, hortícolas, muito cruzamento ali também, né, gente? São coisas que demoram, às vezes, 10 anos, tá? Para que uma nova variedade, uma nova espécie, vamos dizer, surja. E isso com todas as plantas. Bonsais diferentes, né, com plantas diferentes, arranjadas até a forma de ikebana. Eu só estou mostrando um aqui, mas imagine um salão grande ali, onde é que você tem 30 metros ali só de bonsais, por exemplo, né? O Chelsea Flower Show de 2019, a gente também foi lá, por exemplo, diferentes. Aqui, por exemplo, tem um vídeo, eu não sei se eu consigo acionar esse vídeo. Olha aqui, é um aparelhinho para recolher maçã. Olha que legal. Ele tem um lado aberto, pode ver ali, ó, né? E isso seria interessante para a gente pegar manga, né? Alguma coisa assim que cai ali do chão, ou mesmo maçã, por exemplo. Então, é um aparelhinho muito simples, né? É um arame, por exemplo, ali e tal, e a hora que você passa por cima da maçã, esses arames se abrem, depois fecha de novo, e para recolher maçã. Achei muito interessante, né? Só indo viajar mesmo, vamos dizer, visitando o Chelsea Flower Show, que a gente chega a ver essas coisas diferentes. Bugou de novo. Não estou conseguindo passar o outro slide. Tem auxílio dos universitários aqui. É por causa do vídeo? Deve ser por causa do vídeo. Né? Então, vamos ver o vídeo de novo, né? Aí, ó. Pronto. Aí, voltando para a exposição indoor. Olha só, vamos ver a cenografia que eles fazem ali. Né? Isso dá um show, inclusive, na Expo Flora aqui de Olambra, tá certo? Esse tamborzão ali, na verdade, o que que é? É praticamente a flor do lótus, né? Cortado no meio ali, o fruto ali da flor do lótus. E para dar um arranjo, uma temática bem africana também, né?
porque existe lotos no Nilo, viu, gente? E fora tem os concursos de jardins. Esses jardins são premiados, tá? É claro que para você fazer um jardim ali no Chelsea Flower Show, você pode ser convidado, né? E além você tem que mostrar o seu projeto. Esse projeto passa por uma equipe de avaliação e aí você é selecionado. Se tem alguma novidade, beleza, você é selecionado. Se não tiver novidade nenhuma, claro que você cai fora, né? Voltando novamente ali à cenografia e aos arranjos, vamos dizer, existe uma diferença, né, gente, entre arranjo floral e paisagismo. No arranjo floral, no design, vamos dizer, floral, é a primeira impressão que tem que ficar. Nós, no paisagismo, é a última impressão que tem que ficar, né? Por quê? Porque um erro pode acontecer 10, 15 anos depois. É o caso de uma palmeira imperial que, de repente, fica com 30 metros de altura e 9 vezes por ano cai uma folha lá de cima. Ou um flamboyant que acaba quebrando ali a estrutura de uma casa e coisa assim, né? Mas no arranjo floral é a primeira coisa que tem que aparecer, lógico, né? Imagina a noiva entrar na igreja e você fala assim, não, eu plantei uma coisa aqui que daqui só vai florescer em dezembro. Então não dá, né? O paisagismo é a última impressão que tem que ficar. Se a primeira impressão ficou, muito provavelmente você vai errar, né? Olha aqui, outra coisa, frutas, legumes e coisa e tal, coisas diferentes. Aí você vê, sei lá, banana variegada, você vê couve, por exemplo, que no meio do branco ali tem alguma coisa de forma de roxo. Eles brincam, né, com tudo, né, no cruzamento ali das plantas e tal, só para mostrar uma coisa diferente. O Florialien, esse já é uma exposição que acontece na Bélgica. Se não me engano, a cada 2 anos, tá? 2 anos a cada 3 anos, não é a cada 4 anos, não, mas a gente viu o de 2016. Essa cidade histórica, chamada de Ghent, né? Ela se enfeita toda, viu, gente? Ela se enfeita toda. Qualquer cantinho, qualquer canteiro central, tem a exposição fora. Nos canteiros centrais, tudo é colorido com flores, as rotatórias, até a igreja, até o templo, vamos dizer, ele é ornamentado. E, claro que você paga a entrada, muito bem organizado, tem micro-ônibus mandando você de um bairro para outro, tá? Onde tem as exposições outdoor e indoor, e eu achei muito interessante também. Os belgas, eles são muito bons em 2 coisas, né? Em bromélias, eles são muito bons, né? Olha ali, a gente vê um jardim ali já com as oliveiras, né? Então, essa onda, ela foi lançada lá primeiro, para depois ser lançada aqui para cá, no Brasil. E, principalmente as epífitas, as bromélias, vamos dizer, os belgas são muito bons nessa reprodução. E outro, eles também se especializaram em azaleias e rododendros diferentes. A gente pode ver, muitas vezes ali, a gente vê um cenário feito com bambu, com ripa de bambu. Olha a criatividade desse cara, né? É de parar e não só fotografar, mas ficar olhando. Como é que esse cara chegou nessa ideia, né? Como é que ele fez isso na prática, vamos dizer. E a bela ornamentação, está caindo aqui o meu foninho, a bela ornamentação também que foi feita em volta desses bambus. Muro verde, feito com musgos diferentes. São musgos estabilizados, né? Você tem que deixar elas sempre úmidas e coisa e tal, porque senão elas acabam secando. E hoje já tem essa prática, inclusive, já tem superfícies onde esses musgos gostam mais, né? Não gostam de uma superfície lisa, é mais áspera e coisa e tal. Mas hoje, ali, por exemplo, na Bélgica, se podia comprar os esporos dos musgos, tá? O musgo é aquele baixinho, né? Mas que tem uma parte reprodutiva bastante alta, às vezes mais 15 vezes maior do que ele próprio, né?
E é nessa cápsula que existem ali os esporos, e esses esporos são vendidos, e você pode jogar no muro e você faz esses desenhos. Olha que legal. Olha aqui as bromélias diferentes, né? As guzmânias. Você vê ali coisas, muitas variedades que você não vê aqui, por exemplo, aí você vê ali, né? Eles são muito bons em cruzamento de bromélias. Olha aqui a bromélia, por exemplo, ser plantada ali praticamente numa meia-lua, num túnel. Você passa por ali e do seu lado ali você vê ali o meio quiosque, né, feito ali em forma mais circular, e ali grudaram ali as bromelinhas, né? Achei muito legal, me deu uma sensação muito legal a hora que eu passei por aí. Eu me senti caminhando por um tapete vermelho, me senti muito bem ali, me senti importante, né? Só com essa passagem de um barracão para outro. E indo lá para fora, os rododendros e as azaleias, né? Gente, tudo, na verdade, é rododendro. A gente convenciona chamar de azaleia aquela que tem a folha mais menorzinha, né? Essa que a gente tem aqui, que vai no nosso clima, tal, até mais ou menos ali Espírito Santo, ali Rio de Janeiro, elas vão bem. Principalmente do estado de São Paulo para baixo, tá? Mas ali no clima frio, ali já aparece aquelas da folha grande, que a gente chama de rododendro. Mas isso não quer dizer que a da folha pequena não é um rododendro. A gente convenciona chamar de azaleia, mas nome científico é Rhododendron simsi, ok? Muito bem. O que a gente costuma também oferecer nas nossas viagens é visitas a jardins botânicos de universidades. A Universidade de Leiden talvez seja uma das mais antigas da Europa, né? E esse jardim botânico, vamos dizer, ele é muito preocupado também em estudar ervas medicinais, vamos dizer, e boa parte delas são tóxicas, né? O que diferencia, vamos dizer, uma planta tóxica de uma medicinal é a dose que você toma, né? Eu costumo dizer que todas as plantas são comestíveis, algumas uma vez só, tá? Que são as que a gente exagerou ali na dose. Foi muito legal também, essa visita foi monitorada, está ali a galera junto com a gente ali também, e foi muito rico, vamos dizer, receber essa palestra deles ali, e ali eu fotografei algumas coisas raras, por exemplo. Eu tenho uma paixão especial pelo ginkgo biloba, e isso por quê? Porque ela viu os dinossauros nascerem, gente. Antes dos dinossauros aparecerem na Terra, a ginkgo biloba já existia, tá? Ontem eu procurei a foto, gente, da ginkgo biloba macho e a ginkgo biloba fêmea. Eu não sabia disso, tá? Eu passei a universidade inteira, passei a biologia inteira aqui na Unesp de Rio Claro, e eu falava que era um fóssil vivo, mas não falava, vamos dizer, a riqueza que estava tudo atrás dela, tá? Então, veja bem, é um sinal de primitividade essa coisa dos sexos separados, tá? Se a ginkgo biloba, que nasceram antes dos dinossauros e ainda estão vivos, se tem o sexo separado, é como se fosse um condomínio, por exemplo, de dezenas de prédios, só que ela mora num prédio e ele mora num outro prédio. O que aconteceu na evolução botânica? Os dois já foram morados no mesmo apartamento, no mesmo prédio, mas não no mesmo apartamento. Olha só que interessante. É o caso dos pinos, tá? Que tem um órgão sexual, vamos dizer, masculino mais na periferia da copa do pinheiro, e o estróbilo feminino fica mais na parte de dentro. Exatamente para que o vento pegue ali o pólen, vamos dizer, e acaba ali fecundando os estróbilos, e aí forma aquele coninho ali e tal, fica ligeiramente grávida, e isso aí acaba secando e acaba liberando as sementes, e a gente enfeita a nossa árvore de Natal, tá? Aí, quando a gente observa um lírio, o que a gente observa ali? Já estão morando não no mesmo prédio, no mesmo condomínio, mas estão morando no mesmo apartamento. Isso que aconteceu, porque as flores têm a parte masculina e feminina na mesma estrutura. Quem que ensinou isso para as plantas, né, gente?
se originalmente elas tinham sexos separados, né? E ainda uma variegada, então, gente, aí é o moço. Está aqui a parte exterior da Universidade de Leiden, cada plaquinha daquilo lá é uma planta diferente, onde eles tentam tirar princípios ativos, tá? Há também, inclusive, mudanças genéticas, a qualidade de uma erva, por exemplo, ela é colocada numa outra, assim como, por exemplo, o tal dos transgênicos, tá? Então, tem uma erva, por exemplo, que é excelente como antioxidante, só que ela é muito sujeita a fungo. Aí eles pegam uma outra planta, por exemplo, uma hosta, eu estou dizendo hosta com H, que é um pouco mais resistente, e pega aquele gene, vamos dizer, e inocula ali e tal. Essa é uma dos estudos da Universidade de Leiden. Tá? Então, achei muito interessante. Eu passei um tempão ali fotografando planta por planta, e até perdi ali a guia, né? Outra coisa que eu filmei ali e fotografei ali foi a planta formiga. É um raro comensalismo, né, gente? Que a gente chama também ali de simbiose, tá certo? E essa planta não consegue ficar sem a formiga. E a formiga também não consegue ficar sem a planta. É uma da família das rubiáceas, né? É uma rubiácea. Acho que é a mesma família do café, se não me engano. Café, o pé de café também é uma rubiácea? Ou não? Acho que sim, sei lá. Do norte da Austrália. Eu, inclusive, no nosso site e no YouTube tem, inclusive, uma matéria que eu fiz sobre ela. E as formigas, gente, elas têm uma casa ali dentro, tá? Ali tem banheiro, ali tem cozinha, tem espaço gourmet, tem tudo ali e tal. Eles se organizam ali dentro, tem a maternidade, tem pronto-socorro, tem a área ali para alimentar a rainha, enfim. É muito interessante essa planta e nunca tinha visto ela de perto e fiquei muito feliz em poder fotografá-la. A cocoloba pubescens, né? O William Max já tirou foto com ela, Murilo Soares, nosso amigo ali, também ele já fotografou junto com essa planta, e eu também queria tirar também junto com essa planta que tem a folha maior praticamente de todas as folhas que a gente conhece. Tá? Lá fora também eu fotografei uma outra planta, não sei se a foto vai aparecer aqui, mas que é a Gunera manicata. Tá? Eu achava que essa planta era europeia, porque ela está ali no frio, né, gente? E quando você vai descobrir que a Gunera manicata, outra que tem a folha grande, tá? Planta meio brejosa, ela é nossa, gente, ela é gaúcha, tá? Assim como a Begônia semperflorens, que hoje é uma planta praticamente cosmopolita, mas ela é nossa, é gaúcha, né? A nossa azedinha, a nossa begoninha. Outra coisa ali, o gênero Echium, ela é da Ilha da Madeira e das Ilhas Canárias, são endêmicas de lá. Tá? E essa daqui ela pode atingir até 5 metros de altura, extremamente apícola. Né? Eu filmei as abelhas ali polinizando as flores e eu achei uma planta totalmente diferente, tá certo? Aqui no Brasil já veio a Echium faustuosum, mas essa planta ela cresce tão rápido, gente. Tá? Ela cresce tão rápido e ela é invasora. Eu já tive essa planta aqui, eu dei inclusive para o produtor aqui de Olambra, ele plantou fora da estufa e aí começou a espalhar para tudo quanto é lado. Falei, cara, joga tudo fora e taca fogo, senão eu não vou ser responsável de introduzir um Echium, mas não é esse daqui, o Pininana. Pininana. De nana, na verdade, ela não tem nada. Se ela cresce 3, 5 metros de altura. Outra coisa, dentro dessa estufa, dessa universidade, eu vi o cara judiar de uma rosa do deserto. Coloca ela em solo encharcado, só para judiar dela e ver como é que ela se comporta. Todos esses estudos bizarros são feitos ali na Universidade de Leiden.
Vamos lá, mais slide. Demorando para passar. Deixa eu ver se vai manualmente aqui. Também não vai. Está passando. Aí. É interessante porque quando você está lá fora, praticamente você aluga um carro, né? E aqui a gente está andando, Dona Martina, é o meu Uber, e ela está andando num carro, e o carro se comportava de uma forma meio estranha. Não sei se o áudio aparece ali, mas toda vez, vamos dizer que nós precisamos colocar o negócio da bateria aqui, tá, Dona Martina? Tá acusando que tá. Toda vez que a Martina pegava essa linha aqui, o carro apitava. Você está saindo fora da linha, né? Achei interessante ali essa coisa. Muito bem. Fomos também, no ano passado, na Universidade de Delft, talvez seja uma das últimas apresentações que eu vou fazer aqui, aonde a gente viu essa universidade, ela tem toda a tecnologia de plantio de árvores na Holanda. E ele está explicando aqui, deixa eu ver se consigo apertar. Está aparecendo algum áudio ali para vocês? Dá um joinha aí para ver. Ele está explicando, né, gente, que aqui, vamos dizer, nós temos até em volta da raiz injeção de oxigênio. E tem todo uma. É praticamente um bunker, gente. Custa 4.000 euros o plantio de uma árvore dessa aí na rua. Eles cuidam de tudo, da drenagem, que ela não arrebente nenhuma calçada, nenhum piso, que ela cresça rápido, tá? Que ela sobreviva ao inverno, vamos dizer, ali. E, enfim, é uma coisa totalmente diferente do que a arborização que a gente está acostumado aqui, né? 4.000 euros uma árvore plantada, vezes 6,25, sei lá, imagina quanto custa ali. Mas ali eles dão valor, né, gente? Tá? Ali a coisa é feita com técnica, por isso que as árvores não caem, né? Em São Paulo, quando dá aquela chuvona toda ali e tal, um monte de árvores acabam caindo, deixando o blackout, o bairro inteiro. Na Holanda jamais você vai ver isso, né? Que todas elas são fincadas ali nesses verdadeiros bunkers. É isso que o professor da Universidade de Delft ele estava explicando para a gente. Tem mais slides? Está bugando ali também. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Pegando o microfone, pegando tudo. Aqui, continuando, a gente vê, então, como é que a árvore ela é plantada e o cuidado, né, gente, com a hidratação da planta, certo? Então, ali embaixo, você vê, no berço dessas árvores, você vê cintas, inclusive, segurando a árvore ali por baixo, né? E, ao mesmo tempo, alavancando ela ali por cima, mas sem ver, praticamente sem ver. Tudo é feito ali em subsolo, praticamente. Então, eu achei a técnica bastante interessante, bem diferente do que a nossa. Tem buracos ali para a entrada da água da chuva e tem buracos ali, inclusive, com a entrada de oxigênio, né? Tem entrada de oxigênio. Terminando aqui, em Roterdã, a gente pegou também uma visita, uma visita guiada da parte esponja, vamos dizer assim, do bairro. E ali a guia não estava explicando que até o trem passa ali perto desse canteiro central enorme,
Mas essa reserva d'água é exatamente ali para conter a água da chuva, né? Se você puder apertar ali, no próximo slide, porque o mouse não tá atendendo. Olha aqui, agora sim. E aqui, por exemplo, você vê, é uma área de lazer, né? É um bairro, tem um condomínio ali em volta, e ali tem playgrounds, tem área para criança, para adulto, para tudo e tal. E ali você vê verdadeiros sumidouros de água. Aqui, por exemplo, você vê a mesma coisa também, aonde que estava impermeabilizado, vamos dizer, tem todo um piso drenante ali para drenar a água da chuva e não inundar. Aqui, inclusive, eu estou explicando uma coisa aqui, eu não sei se vocês estão escutando, eu fico na dúvida, mas aqui eu estou falando o seguinte, que essa parte, vamos dizer, era toda impermeabilizada, e acabaram tirando todo o piso, e o trem ele anda agora pelos trilhos ali, mas toda a parte é desimpermeabilizada, ou seja, plantaram grama, tá? Plantaram grama, olha ali. E ali o excesso d'água vai tudo para ali. Bom, você vê que boa parte da Holanda, como eu falei, está 6 metros abaixo do nível do mar. Os canais de Amsterdã, por exemplo, estão no meio da cidade, mas você nunca vê uma inundação, né? Então, eles são bem craques nisso. Tem um outro aqui também, que eu achei bastante interessante. É um sumidouro de água, mas feito em forma de praça. Quando não está chovendo, ela serve como área de lazer. Aliás, tem até uma pista. Vamos voltar. Tem até uma pista de skate aqui. Aqui eu estou filmando uma parte, gente, e do outro lado tem até um tipo pista de skate. Dá para ver do outro lado ali, pode ver que ela está bem baixa, essa parte também toda desimpermeabilizada, e aqui a negada pode fazer um evento, por exemplo, sei lá, um show ao vivo, tem quadra também poliesportiva, e quando chove, isso aqui inunda. O interessante, gente, é que tem alto-falantes ali anunciando às pessoas de que, olha, gente, pode usar agora como pista de skate, agora está liberado. Não vai chover esses dias e coisa e tal, a água já sumiu, está liberado. O próprio alto-falante, ele fala ali para a comunidade que está hospedada ali. Legal, né, gente? Muita coisa para aprender, tá certo? Como é que está a programação para a próxima viagem, Gustav? Estamos fazendo o nosso roteiro, tá? Como eu falei, ou a gente faz cada ano, ou a gente faz de 2 em 2 anos, tá? A situação é muito boa para ninguém, e por isso que esse ano a gente bolou um roteiro ali. Mas as pessoas, elas estão indo praticamente sozinhas, né, Margareth? Você já foi com a gente, né? Eu acho que 2 vezes, praticamente. Você adorou, porque você não precisou esquentar a cabeça com nada. A gente estava muito preocupado com você, porque você é uma pessoa viajada, vai 2 vezes viajar internacionalmente, coisa e tal. Uau! Não faz propaganda enganosa, não. Pode parar. Não, eu sei, você viaja pra caramba e a gente estava preocupado. Falei, gente, e agora? Essa moça é muito viajada, né? A gente não pode fazer feio. E você disse para mim, olha, eu não precisei esquentar a cabeça com nada e coisa e tal, o que fez a gente apostar nessa ideia das viagens, tá? Estamos programando para o ano que vem, tá certo? Fazer uma coisa bem técnica, menos turística, vamos dizer assim, mas com mais aprendizado. Posso só fazer uma colocação? Claro. Se alguém que está aí que não viajou, eu tive o prazer também do nosso amigo ali, a gente está junto na viagem, ficamos segurando aqueles periquitos juntos, nós dois, lembra? Lá nas gaiolas? Verdade. Então, assim, Olha, hoje... Margareth, depois, fala depois que eu vou falar. Você não vai acreditar. Você sabe que você é uma pessoa que eu não esqueço. Eu vou pegar aqui eu não estou no meu escritório, né?
Ó, isso é joia. Eu tô no meu. Eu tenho um pendrive seu, Margarete, da viagem que a gente fez junto lá, né? Com o Gustav, né? É um cor de laranja. Eu pus até um nome com uma fita, né? E, puta, toda vez que eu vou para Olambra, eu levo esse negócio, eu esqueço de falar com o Gustav para voltar para tua mão. Mas é uma coisa desatualizada, né? O cara tá com as fotos lá dentro, mas eu acho que não tem mais nem leitor de pendrive agora, cara. Para com isso. Não, entrega na cidade. Ele funciona e as fotos estão jóia, né? Mas o que eu acho bacana e assim, a viagem com o Gustav, para quem não fez, se esse depoimento ficar gravado, tem que fazer. Esse é o cabra que não esconde nada, que leva a gente para ver o melhor do melhor. Eu vou passar um pouco a caneta que a Margarete escreveu a lápis. O legal da viagem, os lugares estão sendo bacanas, conhecer, ver as palestras. Eu acho que tem que ter menos palestra e mais passeio. Estou cansado de palestra, né? Mesmo de gente boa de fora. Mas o legal são a Martina, o Gustav, e a maneira como a gente se desloca, a gente passeia, a gente conversa, vira um grupo tão interessante, olhando tudo e comentando sobre tudo, e de uma maneira assim tão amiga, tão familiar, uma coisa assim que a Margarete vai falar o Gustav e a Martina carregam a gente no colo. É muita coisa bacana. Você tem uma bagagem para passar para a gente. Nós aqui no Brasil, a Holanda é um ensinamento que, cara, não tem lugar nenhum no mundo que possa passar. Aquilo é uma loucura. Holandês de lá, o cara já nasce com um pacotinho de drena embaixo de um braço e uma bomba d'água do outro braço. O cara, eles puxam água o dia inteiro para tudo quanto é lado. É só isso que eu queria falar, tá, Gustav? Obrigada. Porque realmente, Martina, vocês podem divulgar e se precisar do meu depoimento em qualquer momento. Cara, vocês são demais e eu quero estar junto em próxima viagem. E contigo também, seu bicho ruim. A programação está prevista para fazer França e Holanda, tá? Queremos revisitar a França e a Holanda. Alguém perguntou qual que é a previsão do ano que vem. É isso aí. Iremos ao Vale do Luar. Então, mas tem que tropeçar na Bélgica também. É muito rápido. Bom. Não, é caminho, né? É caminho. Beijo. Muito obrigada, foi divertido aí. Desculpa, a gente se atrapalhou aqui, que a gente estava sem assessoria. Grande abraço, uma boa noite para todos vocês, uma excelente semana.